Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado, o anterior, eu dei algumas dicas de como a gente prepara os materiais, separa tudo que a gente vai usar. Eu também separei tudo o que eu vou usar e agora é o momento de nós entrarmos em ação para a gente já preparar nossas latas para fazermos as panelinhas. Eu falei da abertura das latas, que eu uso esse abridor americano, e eu uso também esse abridor de latas no comum, tá? Eu vou mostrar os dois jeitos de abrir essas latas. Ok, já abrimos aqui a primeira lata, ela ficou lisinha. E se não ficou alguma coisinha que não tenha ficado, você passa o dedo, sente, tá? Passa a lixa que eu falei, essa lixa é importante ter, é uma lixa normal de unha. Eu gosto de primeiro verificar se tá tudo bem lisinho. Agora, nós vamos abrir com um abridor de latas comum. Ele é um pouquinho mais dificilzinho de abrir, porque a lata, ela é mole, né? Mais macia, frágil. Mas pode ser usado esse abridor de lata comum mesmo, você não precisa ter o outro. Tem gente que usa de raspar assim numa superfície mais áspera e ele vai soltando aqui, ó. Também é interessante fazer. Porque eu tô aqui na mesa, eu não vou fazer isso. Mas dá pra fazer igual. Tá bem lisinho aqui a lata, ó. Também enrugadinho e tal, mas passando a mão não fere, tá? Isso que é importante, não tá ferindo minha mão, não, ó. Tá bem lisinho. Eu usei essa lixa, vai e volta assim, ficou bem lisinho, tá bom? Isso que importa. O próximo passo, então, é fazer o furo nessas latas. Eu uso um prego, deixa eu ver onde que o meu está. Um prego bem afiadinho, esse daqui eu dei uma afiada aqui na ponta, mas pode ser um preguinho pequenininho. Esse aqui é porque me facilita, ele é maior, né? Então, eu posso segurar ele aqui. E eu bato, né, pra fazer os furinhos com esse alicate mesmo, aqui, tá? Dou umas batidinhas. Faço uns furinhos pequenininhos, tá vendo? São bem pequenininhos furos. E depois eu abro um pouquinho mais. Vou terminar aqui. Pronto. Eu fiz o furo nas duas latas. E agora, com uma chave Phillips, eu vou abrindo um pouquinho mais esses furos. Pronto, as duas latas já estão furadas. Agora, nós vamos cortar essas latas para fazer nossas panelinhas. Eu corto com um estilete, mais ou menos no meio. Aqui vai ter a altura que eu quero da minha panelinha, tá? Porque eu encaixo a de cima dentro dessa parte de baixo, tá? Então, eu quero que a minha panelinha fique em torno disso aqui de altura e mais essa parte que eu vou encaixar, então, vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Essa vai ser a altura da minha panelinha. Mas eu corto um pouquinho pra cima, tá? Porque eu vou depois dar uma aparada, vou deixar ela mais retinha, tá? Se você quiser medir, fazer tudo bem certinho, tá?
cortando devagar, com cuidado, para não se cortar. Ficou essa parte assim, pendurada, use tesoura, tá? Ó, tá meio torta, tá vendo? Então, a gente vem com a tesoura e dá uma parada. O meu é meio no olhômetro mesmo. Tá melhor, né? A outra, do mesmo jeito, aqui eu posso tirar um pouquinho mais, porque eu vou colocar por dentro. Essa vai ficar por dentro, que eu vou encaixar ela nessa parte que eu já cortei. E aqui, uma dica, eu gosto de fazer um triângulo assim, ó, tirar essa parte para poder encaixar melhor dentro da lata, que eu vou encaixar aqui, ó, tá? Então, eu faço uns 2 cortes desses, um triângulo, que aí me ajuda a encaixar, vai ficar menor essa parte. E cuidado novamente para não se cortar. Vai empurrando devagarinho, tá? Ó, ele dá uma dobradinha aqui, mas depois a gente ajeita. Tá vendo? Encaixou, não foi? Então, agora a gente vai apertando. Ó, aqui pode acertar aqui dentro, porque ela é fácil de apertar, né? Então, eu encaixei a parte de cima. Essa parte eu encaixei na parte de baixo e ficou assim, tá? Essa vai ser a altura da minha panelinha. Para não ter dúvida dessa parte aqui, onde a gente cortou, passa novamente a lixinha de unha. Depois, com a pintura, já vai sair também, né? Mas eu prefiro já passar para não ter problema nenhum de causar algum acidente, furar o dedo, tá? Pronto, olha, lisinha, tá bom? Toda ela tá lisinha. Se você quer a panelinha menor, você corta mais aqui, ela vai ficar numa alturinha assim, ó. Eu gosto dela um pouquinho mais alta, tá? Mas aí vai do seu gosto. Bom? Próxima etapa, nós vamos colocar as alças dessas panelinhas. Eu uso os lacres das próprias latas, né? E com alicate nós vamos fazer a dobradura desses lacres. Ó, essa parte aqui é a parte mais lisinha, essa aqui é a parte de baixo, tá? Essa é a parte de cima, mais lisinha, essa é a parte de baixo. Então, na hora que a gente for dobrar, colar aqui, eu deixo essa parte aqui mais bonitinha, porque essa às vezes sai aqui, ou às vezes fica, onde ela fica presa na lata, né? Então, essa a gente vai deixar para colar na lata. Então, nós queremos que ela fique assim, certo? Virar nesse sentido. Então, nós vamos pegar nosso alicate e virar devagarinho, porque esse lacre também quebra. Essa parte lisinha ficou pra cima, que é onde a gente vai colocar, tá? E essa parte que ficou mais... onde ela era presa na tampa da lata, fica por baixo. Vamos colar, então, com a cola Tec Bond. Como eu faço? Eu vejo onde eu quero colocar, aqui, por exemplo. Coloco a cola na lata. Ela é uma cola muito forte, então tem que ter muito cuidado. Posiciona ela bem retinha.
tá reta e deixa secar. Vamos deixar aqui a parte. Enquanto isso, vamos fazer a outra. Agora que já secaram as alças, nós vamos passar o primer. Para depois, então, passarmos a pintura. A gente sacode para homogeneizar bem. Abrimos com cuidado. E vamos passar, vou até tirar aqui da tampa. E nós vamos passar o primer. Agora que as latas secaram, né, do primer, passei um pouquinho aqui também. Eu vou usar duas tintas de fundo. Um é um azul bem clarinho. Eu acrescentei um pouquinho de água, inclusive, porque tava um pouquinho dura. E um pouquinho mais da tinta branca, para deixar mais clarinha ainda. Mais ou menos nesse tom aqui, ó. Tá? Bem clarinho. O outro, eu também acrescentei um pouco de branco, para ficar mais clarinho ainda nesse tom de marrom. Assim. Tá? Esses são os dois fundos que eu vou utilizar. Eu gosto de um pincel bem macio. O meu tá bem descabelado, inclusive. Mas é o que eu gosto. Então, eu vou usar este para... Mostrando aqui pra vocês como ficou, então, como ficaram as latas, as duas. Terminei de pintar. Agora, então, nós vamos passar para a pintura dos desenhos, das flores e os detalhes, os demais detalhes nessas duas latinhas. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixa o seu like, tá? Para nós é muito importante isso. E agora, num próximo vídeo, eu vou mostrar as pinturas.